Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos iniciando mais uma live. Guardar a entrada do Dr. Paulo. Seu WhatsApp está ligado ainda, Dr. Paulo? Dr. Paulo, pode desligar o WhatsApp, por favor? Eu estou lhe escutando pelo WhatsApp. Eu vou cancelar esse e entrar de novo. Pronto. Dr. Paulo, vamos esperar ele entrar aqui. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos aguardar só a entrada do Dr. Paulo. Qualquer coisa, aqui agora. Dr. Paulo chegou. Paulinho, Berger, boa tarde, Jerusa. Oi, Dr. Paulo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, Me ouvindo? Está tudo em paz? Está tudo em paz, graças a Deus. Satisfação recebê-lo, tá? Igualmente, para todos. Vamos agradecer à TV7 por estar transmitindo o nosso sinal, ao Lar de Frei Luiz, por a sua presença conosco, ao pessoal do Lar de Maria, mais uma vez, por estar dando espaço para a gente realizar, né, esse programa, esse live, em forma de bate-papo, para trazer os conhecimentos, né, da doutrina espírita. Sendo assim, vamos iniciar os trabalhos com a prece. Vamos pedir a Deus, mais uma vez, que nos ilumine, que nos ajude na condução do trabalho de hoje, que a espiritualidade amiga do Lar Frei Luiz, do Lar de Maria, estejam presentes, nos ajudando e levando a mensagem devida do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Sendo assim, doutor Paulo, hoje que está conosco, meus amigos internautas, doutor Paulo é especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, curso de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, França, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da bancada examinadora para título de especialista em cirurgia geral do CBC, professor de clínica cirúrgica, iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, membro associado da ABCG, né, que é a Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Abrams, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, membro da Associação Médica Espírita, autor de vários livros na área acadêmica da medicina, também autor dos livros na área da doutrina espírita, A Face Oculta na Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígena ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, e o próximo que nós estamos ansiosos, né, que deve ser lançado agora em outubro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Doutor Paulo, bem-vindo. É uma honra estar recebendo ao senhor e esperamos que a espiritualidade nos ajude. Uma tarde maravilhosa junto a nossos amigos internautas. Vamos iniciar nosso trabalho hoje. A primeira pergunta, doutor Paulo, seria como você enxerga a relação entre ciência e religião? E por que esse casamento é tão difícil de ser aceito? Já que o próprio Einstein, né, e você sempre fala também, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega.
Olha, eu acho que o problema está no grau evolutivo de cada sociedade e de cada humanidade. Todas as religiões são importantes, mas à medida que você vai evoluindo em conhecimento, em erudição, você vai precisando de respostas assim mais lógicas e mais racionais para aquilo que é pregado. Então, esse é o problema. Existe uma passagem evangélica que diz o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas tem um problema, e aqueles que precisam ver para crer. Eu percebo isso muito intensamente na classe a qual pertenço, a classe médica. Nós nunca encontramos o espírito, nunca encontramos a alma dentro dos pacientes que nós operamos, que nós tratamos. Então, nós somos assim muito assim agnósticos e precisamos de alguma coisa que tenha comprovação científica. O espiritismo traz uma vertente científica muito, muito importante, que é a vertente daquela que você percebe que é verdade pela observação. Percebe que é verdade pela observação. Mas existe um número grande de pessoas que querem acreditar desde que haja uma comprovação científica dentro do laboratório. E nós ainda não atingimos essa fase da comprovação científica do que é pregado pelas religiões em nível ambulatório, em nível laboratorial. Bem, então, até onde eu estou entendendo, as religiões estão nos conduzindo, nos dando orientação de como nos conduzirmos, como nos portarmos. Não roubem, não matem, não prestem falso testemunho, e vai por aí afora. Estão me conduzindo até a morte. E, de uma certa forma, também conseguiram me convencer que eu continuarei vivo quando ultrapassar o fenômeno natural da morte. Mas eu não tenho mais informação nenhuma, eu não sei que espécie de corpo eu terei, eu não sei se eu necessitarei de algum alimento, não sei onde eu vou morar, quem vai me sustentar, eu não sei se as crianças continuarão crescendo, se os adultos rejuvenescerão, se aqueles que apresentam alguma deficiência física recuperarão seus movimentos, se os cegos vão chegar a enxergar, vão voltar a enxergar. Então, nós estamos aqui meio perdidos. E quando você se volta para a ciência, tudo é obra do acaso. A ciência, pelo neodarwinismo, acredita que tudo que acontece na natureza é obra do acaso. A natureza, a vida é uma obra do acaso. E eu sempre costumo comentar que uma das áreas que eu mais atuo, que é a área da oncologia, o tratamento do câncer, o câncer é considerado hoje pela ciência, o canceroso, como um azarado. Ele teve o azar de que em uma das suas 50 trilhões de células, uma constituísse uma composição de mutações que levasse à transformação em uma célula maligna, cancerosa. Então você está no meio de uma encruzilhada formada pela ciência e formada pelas religiões. E eu acredito que a solução está na aproximação das duas, na compreensão das duas, que as duas se aceitem. Não é? E acredito que aí nós teremos aí elucidação para uma série de fatos, né? Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu sou daquela área que precisei ter, ou precisei ver para crer. Com certeza. Doutor Paulo, como você analisa os tratamentos espirituais nos centros espíritas? Você acha que estamos de acordo com Kardec quando esse tipo de tratamento recebe uma maior importância por parte das pessoas que frequentam as casas espíritas? Sim, todos nós temos certeza de que o tratamento feito nas casas espíritas são muito importantes. O problema é que nós ingressamos nas casas espíritas como ingressamos em qualquer templo, e dentro desses templos e dentro da casa espírita, nós modificamos a nossa maneira de pensar e o nosso comportamento. O problema está quando nós saímos dos templos e saímos das casas espíritas. E aí nós voltamos a ter os mesmos comportamentos e pensamentos equivocados que nós tínhamos antes de ali entrar. E aí todas aquelas vibrações negativas que nos levam, nos conduzem no caminho das doenças, retornam a nós. Então, eu acho que o comportamento, depois que nós saímos de um templo, saímos de uma casa espírita, tem que ser o mesmo que nós adotamos quando lá estávamos. Não é? Então, que tem tratamentos extremamente importantes dentro dos templos e das casas espíritas, eu não tenho nenhuma dúvida. O problema está no nosso comportamento, na nossa atitude mental,
naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos e naquilo que nós pensamos. Porque nem o próprio Jesus curou todos. Curou aqueles que estavam em sinal de karma. E muitos dos que ele curou retornaram aos mesmos comportamentos equivocados que tinham antes de serem por eles tratados e readquiriram as mesmas doenças. Então, o problema está na mudança comportamental de cada um. Agora, que os tratamentos nas casas espíritas são importantíssimos, são, como são em qualquer templo sério. Maravilha, doutor Paulo. Cada um tem que fazer muito bem a sua parte e a mudança ser concreta, né? Quais as recomendações que o senhor daria para os trabalhadores que atuam, né, nesses hospitais holísticos, como médico da corrente de vibração, e os próprios pacientes, quando vão lá procurar, né, qual é a recomendação básica que você daria para essas três óticas? O pessoal que atua como médium, o pessoal da corrente e o paciente em si, doutor Paulo? Olha, para que os médicos do plano espiritual atuem nesses hospitais holísticos que serão cada vez mais comuns e serão os hospitais, me parece, da medicina do futuro, é muito importante que a ambiência mental, a psicosfera de cada departamento desse, seja o mais elevado e purificado possível. E como é que nós conseguimos a purificação desse ambiente? Pelo estado mental, pelo estado da oração, tendo cuidado com aquilo que nós fizemos no dia de tais reuniões, tendo cuidado do nosso comportamento no lar, do nosso comportamento nos ambientes de trabalho, porque a psicosfera, para que se tenha uma ideia exata do que é o conjunto de energia mental de cada um que esteja em determinado ambiente. Então, dentro de um centro espírita, o que nós precisamos para que esses tratamentos sejam realizados com a maior positividade possível? Que a ambiência mental permita a atuação da melhor maneira possível dos médicos espirituais que eles se encontram. Se você está atuando num hospital holístico, num hospital que trata tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, a ambiência também tem que ser adequada. Então, eu não posso, por exemplo, entrar num ambiente desse tendo ingerido álcool, pelo menos nas 72 horas que antecedem a tais reuniões. Outro cuidado que eu acredito que seja muito importante, embora grande parte da humanidade ainda não aceite, é a ingestão de carne bovina e carne de aves. Porque quando o animal é abatido, lembrando que o princípio vital que dá vida aos animais é o mesmo princípio vital que está dando vida a nós, eles estão na mesma evolução que nós, então o princípio vital que está hoje dando vida ao meu corpo já passou pelo reino vegetal e passou pelo reino animal. Então eu tenho que ver com um pouco mais de respeito entre meus irmãos inferiores. A única carne que eu ainda consigo ingerir é a carne de peixe. Então, quando você ingere a carne do boi, a carne da vaca, a carne de uma ave que tenha sido abatida, a sua carne está impregnada de fluidos pesados, barônicos, nocivos, e que quando você ingere, você leva com você para o ambiente onde você vai participar. Lembrando que, então, essa psicosfera pode ser contaminada por esses fluidos do animal que você ingeriu. Então, até para isso. Por que eu falo isso? Porque eu participei durante muitos anos de atendimento de pacientes enfermos em reuniões de teletransporte e materialização de espíritos. Então, condições sine qua non para que eu ali ingressasse era a não ingestão dessa carne nas 72 horas que antecediam a tais reuniões. Que se eu tivesse feito isso, eu prejudicaria a ambiência, a psicosfera necessária à atuação dos médicos que ali se teletransportam e se materializam. Entendi. Realmente, não basta só o comportamento e o pensamento quando eu estou dentro do centro espírita em si, mas também o comportamento no lar, em família, como você bem falou. Isso é muito importante. A modificação da humanidade começa por nós próprios. Então, eu tenho que modificar a mim próprio. Segundo passo, eu tenho que modificar o ambiente familiar onde eu atuo. Eu tenho que modificar o ambiente de amizade ao qual eu pertenço.
o ambiente do meu trabalho. Claro que eu não vou modificar, mas eu posso dar o exemplo. A partir desse exemplo, a humanidade vai aos poucos sendo modificada, porque nós estamos sob um governo planetário, né? O nosso governador planetário, Jesus, sabe exatamente a pleiade de espíritos que está sob seu governo. Aproximadamente 22 bilhões de espíritos estão associados ao planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, e num planeta de provas e expiações. Provas e expiações. Então, só no sistema solar, nós temos 8 planetas. Na nossa Via Láctea, existem divergências de opiniões, mas vamos botar por baixo 100 bilhões de estrelas. E se 100 bilhões de estrelas, se cada estrela dessa também tivesse 8 planetas girando em torno? Quantos cristos planetários teriam só na Via Láctea? Então, de todos esses mundos existentes, e é que a nossa ciência aceita, que tem inclusive humanidades ali habitando, quantos já passaram pelo estágio em que nós estamos passando, de um planeta de provas e expiações? E pelo fato de terem passado por esse estágio, não deixaram de subir outros degraus, passando pelo que está acontecendo conosco para um planeta de regeneração. Então, isso é muito importante, que essa modificação da humanidade comece no nosso íntimo. Muito bom, é isso mesmo. Doutor Paulo, quais os motivos da existência do câncer em si? Já que poderíamos dizer que não tem completamente a cura ainda até hoje, né? E qual é a melhor prevenção e como a espiritualidade nos ajuda a aceitar e ressignificar essa coisa que você lidar diariamente, né? Tanto no centro como no trabalho nos hospitais, doutor? Estima-se que aproximadamente 40% da humanidade vai contrair a doença. Eu não diria que é uma doença incurável, ela é curável. Nós, médicos, temos curado muitos pacientes, muitos. E à medida que a nossa tecnologia vai avançando, que a nossa ciência vai avançando, a compreensão mais profunda das doenças, não somente do câncer, vai avançando, nós conseguimos resultados cada vez melhores e uma cura de um número maior de pacientes. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico da doença chamada câncer, maior a probabilidade de você curar o paciente. Vou dar um exemplo bem clássico. As mulheres, a partir dos 40 anos, é muito aconselhável que elas realizem uma mamografia todo ano. A mamografia pode detectar a doença chamada câncer de mama nas suas fases iniciais. Caso esses cuidados não sejam tomados, e alguma das células da mulher localizadas na sua mama sofra uma transformação maligna, vai dar 1, vai dar 2, vai dar 4, vai dar 8, vai dar 16, elas vão aumentando em número, até que constitui um nódulo palpável pela própria mulher, principalmente no momento do banho com a pele ensaboada. A partir da primeira célula maligna até a constituição de um nódulo na mama que seja palpável, pode ter se transcorrido de 5 a 8 anos. Então, a doença estava presente há quase 8 anos ou mais, mas como não se tinha o cuidado de realizar as mamografias anuais a partir dos 40 anos, quando a doença se torna detectável, ela está em estado avançado. 2 correntes principais explicam essa doença. Primeiro, você pode se atirar na direção da doença. Qual é a principal causa evitável do câncer da atualidade? O tabagismo. No tabaco queimado está uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece, denominada 3,4-benzopireno. Então, aquilo, inclusive, está mostrado nos maços de cigarro. Se você está vendo que aquele produto causa doença, uma doença que pode levar à morte, e você faz uso daquele produto, diante das informações trazidas pelo Espiritismo, você é um suicida. Você está se lançando, você está encurtando o seu período de encarnação aqui na Terra. E essas encarnações são importantíssimas. Ou você está aqui para pagar algum tipo de vida, ou você está aqui para cumprir alguma missão, ou as duas. Então, você não pode encurtar esse período que lhe foi concedido pelo plano espiritual fazendo uso de uma substância que vai te levar à morte. Então, é só para dar um exemplo que nós podemos nos entregar, nos lançar na direção do câncer. Assim como os hábitos também equivocados,
pela ingestão de altas quantidades de gordura e outras mais. Mas existem determinados tumores que acometem indivíduos que têm todo cuidado com si próprio. Têm cuidado com aquilo que comem, fazem atividade física, têm cuidado até com aquilo que pensam, não bebem bebidas alcoólicas, não ingerem carne vermelha, que é rica em uma substância chamada radicais livres de oxigênio, que também lesam o ADN das células, podendo levar à transformação maligna, e mesmo assim adquirem a doença. Então, até onde eu estou entendendo, existem duas ambiências, duas epigenéticas que podem facilitar o aparecimento da doença. Uma epigenética física, que é aquilo que eu faço uso equivocado, mas também existe uma epigenética espiritual, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu fiz, não somente nessa vida, mas nas vidas anteriores. Então, aqui está a explicação, por exemplo, do porquê do surgimento de tumores malignos ainda em feto. A criança nem nasceu e desenvolve um tumor letal, por exemplo, um tumor chamado sarcoma infantil. Devem ver alguns colegas médicos nos assistindo, e eles sabem exatamente o que eu estou falando. Então, quer dizer, você fica naquela encruzilhada que eu falei no início. Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, quer dizer, capaz de tudo, Deus, capaz de tudo. Por que ele permite, então, que uma tumoração maligna surja numa criança que nem nasceu? Fez mal a quem? Então, as religiões ficam assim, sem explicação. Aí partem para o escape, mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso vocabulário. Diante de qualquer doença, de qualquer dor, nós temos qualquer falência da nossa saúde, nós temos que nos manter firmes. Bom, como é que eu peço uma criança com 6, 7 meses apresentando uma tumoração maligna, por exemplo, no pescoço ou em outra região, e fatalmente a levará ao óbito? Como é que eu devo pedir esse paciente com 6, 7 meses de idade que ele se mantenha firme? Como é que eu vou pedir a um feto que está com um sarcoma infantil no ventre materno que ele deve se manter firme? Então você fica naquela encruzilhada que eu coloquei no início. Volta-se para a ciência, tudo é obra do acaso. Foram fatalidades que levaram à transformação maligna. Então, a comprovação científica, daí a aproximação das religiões, da ciência, a comprovação científica, por exemplo, da reencarnação, acaba com todas essas dúvidas. E certamente acabará com todas as divergências, com todas as intolerâncias, com todas as guerras que assolam a humanidade. Pô, se você é negro, você pode nascer branco. Se você é branco, você pode renascer negro ou amarelo, ou mestiço. Você pode reencarnar em qualquer família, em qualquer vertente religiosa, em qualquer regime de governo. Sim. Quantas vezes nós já estivemos por aqui? 50, 100, 200, 300? Quantos idiomas nós falamos? Quantas profissões nós adotamos? A quantas famílias pertencemos? O problema é que esse esquecimento é uma dádiva divina. Eu não lembro nem o que eu almocei anteontem. Então, graças a esse esquecimento, nós podemos ser quem somos. O grupo ao que eu pertenço, lá de Frei Luís, ele é oriundo da Inquisição. Então, eu, por exemplo, se uso hoje o aço e o ferro para aliviar e curar como cirurgião que eu sou, é porque quando era da Inquisição usava o ferro e o aço para torturar e para matar. Bom, se eu me lembrasse o que eu fiz, será que o remorso ia me dar trégua para que eu pudesse ser um cirurgião hoje? Então, esse esquecimento é uma dádiva divina. E outra vertente também importante, outra revelação importante, é que grandes desafetos e grandes inimigos entre parentes de vidas passadas podem estar reencarnados ao seu lado, como irmãos, como companheiros de trabalho, como marido e mulher, como pais e filhos. Então, aqui está a solução para todos os problemas da humanidade. Todos os problemas da humanidade estão na solução da reencarnação, que foi pregado durante 300 anos pelo catolicismo. Até 300 anos depois de Jesus, do Cristo, a reencarnação fazia parte do catolicismo. Tanto que, Senhor, por que as Escrituras dizem que Elias deveria vir antes do Messias?
Qual foi a resposta de Jesus? Mas Elias veio. Só que não o reconheceram e fizeram dele o que bem entenderam. Então os discípulos perceberam que ele estava se referindo a quem? A João Batista. Então, se isso está no Evangelho, a reencarnação é uma verdade. Ela foi tirada do catolicismo, em volta de 300 anos depois de Cristo, em um concílio de Constantinopla, em que uma imperatriz, né, Teodósia, ela influenciou o seu marido, que tinha uma grande influência sobre o Papa da época, para que ele exigisse a retirada da reencarnação do catolicismo. Ele influenciou o Papa e o Papa tirou. E por que ela fez isso? Porque ela era uma cortesã. Tinha mandado degolar 500 cortesãs. E ela tinha receio de reencarnar como uma criada negra. Então, a retirada da reencarnação do catolicismo foi uma decisão política. Imagine com a potência, com o poder que a Igreja Católica tem hoje, se a reencarnação fosse por ela confirmada. Não são... Os fatos estão... As evidências estão aí, né, doutor Paulo? Sempre, né? Então, as evidências estão aí, são a nossa... Tanto, olha só, o grupo ao qual eu pertenço chama-se Lar de Frei Luís. O Lar de Frei Luís é o maior centro espírita aqui do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ela ainda é assessorada por outras duas entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel. Mais uma vez, aquilo que eu sempre falo nos meus encontros, nas minhas reuniões, nos meus lives, nas minhas palestras, no Brasil e fora do Brasil. Nós é que nos dividimos em católicos, em evangélicos, em judeus, em maometanos, em hinduístas, em ateus, porque para Jesus, o Cristo planetário da Terra, não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho com um único pastor. Aliás, isso não existe para o Criador, para Deus. Nós somos um único rebanho. Nós podemos voltar em qualquer regime religioso, em qualquer vertente de governo, em qualquer nação, em qualquer etnia. Então, eu acho que está aí a solução para a humanidade. A aproximação da ciência comprovando essa verdade, a verdade da reencarnação. Maravilha. Em tempos atuais, doutor Paulo, com o isolamento social, os centros em si, boa parte ainda fechados, e as pessoas recorrendo ao tratamento à distância, explica um pouco, né, para ajudar mais ainda no conhecimento das pessoas sobre esse tratamento à distância, como é que ele é realizado e como é que a espiritualidade atende essas pessoas que necessitam tanto de alento. Olha, independente de onde a pessoa esteja, ela pode ser ajudada em qualquer local. Eu vou dar o exemplo que acontece lá de Frei Luís. Nós amanhã teremos uma live lá de Frei Luís às 9 horas da manhã. Os que quiserem assistir podem entrar só no site do Lar de Frei Luís e poderão assistir. Então, ali entram milhares e milhares e milhares de nomes com seu endereço. Milhares e milhares de nomes com endereço. Eu tenho absoluta certeza de que todas as pessoas que pedem ajuda receberão uma visita de médicos espirituais durante esses encontros. Então, independente de onde você esteja, se você estiver conectado a algum grupo que esteja realizando um processo de encontro religioso, através da pureza do pensamento, através das interpretações, através da leitura das obras de Allan Kardec, você, naquela concentração, naquele momento, nem que você perceba, sem mesmo que você perceba, você está sendo ajudado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como também não tenho dúvida de que nenhum médico que atue na Terra esteja sozinho. Todos estão sendo ajudados. Enquanto nós estamos cuidando da parte física do corpo humano, né, a parte carnal, nós estaremos sempre acompanhados por colegas médicos, cuidando da parte mais importante, a parte espiritual, a parte energética, a parte imortal e transmissora da vida ao corpo físico nosso e dos nossos pacientes. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós, como os médicos na Terra, conseguimos, não conseguiríamos sem esta ajuda imponderável aos nossos 5 sentidos. Maravilha.
Uma internauta, quando você estava falando do câncer, doutor Paulo, ele perguntou se o câncer tem origem no perispírito. Sim. O perispírito é que cria a epigenética adequada para uma transformação maligna. O principal órgão de uma célula não é o seu núcleo, não são os seus genes. Você pode tirar o núcleo de uma célula, a célula continua viva. O principal elemento constituinte de uma célula é a sua membrana celular. E a membrana celular é sensível tanto à epigenética física quanto à epigenética espiritual. Então, o teor do que você pensa pode afetar alguma dos nossos trilhões de células existentes em cada organismo humano. Maravilha. Daí a importância da evolução da medicina na compreensão desses outros componentes extrafísicos, como o dupletérico, como o perispírito, para que você possa alcançar a origem das doenças. Eu acredito que muitos pacientes que nós estamos tratando hoje, principalmente cancerosos, a origem da sua doença está no perispírito. Então, nós estamos tratando efeitos, não sabemos as causas. E essas causas, à medida que fomos evoluindo cientificamente e nos aprofundando também nas vertentes espiritualistas, serão discutidas em congressos de medicina no futuro, em simpósios, em seminários, em sessões clínicas. O médico do futuro será um potente médium. Ele terá sentidos ultra evoluídos em relação ao que nós temos hoje. Então, ele poderá, por exemplo, ter a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, a visão por transparência. Os nossos olhos, eles não começaram como são hoje. Eles vêm através de evolução de bilhões de anos, que começou com uma simples membrana que era sensível à luz. Na claridade ela se contraía e na escuridão ela se dilatava. Então, como essa membrana se transformou uma das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia, que é o olho humano, através de uma evolução biológica. Agora, essa evolução não parou. Ela continuará. Então, à medida que nós fomos evoluindo e ganhando merecimento de acordo com a nossa atitude, como uma humanidade planetária, outros sentidos aflorarão ao nosso corpo físico, e oriundos principalmente do nosso espírito, através do perispírito. Então, eu fico imaginando quantos diagnósticos eu, como cirurgião, faria se eu tivesse a visão por transparência. Mas não chegou o momento. Se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, todas as empresas que fabricam os equipamentos que nós utilizamos para diagnóstico dos nossos pacientes iam fechar. E nós causaríamos um grande número de desempregados. Da mesma forma, a visão por microscopia, a visão ultramicroscópica, eu, como cirurgião, se eu estivesse operando paciente e tivesse visão microscópica e ultramicroscópica, como eu me sentiria dentro de uma sala de cirurgia vendo miríades de micro-organismos em cima das minhas roupas, das minhas luvas sobre o paciente, porque por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos ali presentes. Então, eu não teria controle emocional para realizar um procedimento cirúrgico com visão por microscopia. Mas isso vai chegar no momento certo. Repito, os médicos do futuro serão poderosos médiums. E a mediunidade está incrustada no nosso ADN. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Vou querer ser médico de novo. Vou entrar dentro de uma faculdade de medicina. Acredito que, assim que eu entrar, a primeira coisa que farão comigo é recolher células, talvez, da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do ADN das minhas células. E verificar se eu tenho a genética incrustada no ADN da mediunidade. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. São grandes passos, né? Falando em cura, doutor, no caso lá do Frei Luiz, quando ao auxílio do doutor Frederico von Stein, como você descreve no seu livro A Face Oculta da Medicina, qual foi o caso que você pode nos citar assim, que você até hoje, nesses 40 anos aí, presente nessas reuniões mediúnicas de materialização de cura, que você
frente à medicina convencional, que você pode nos ilustrar, doutor? Bem, primeiro nós temos que, provavelmente, tem pessoas aí nos assistindo que não entendem o que seja esse termo, materialização de espírito, né? Então, que fique bem claro, vai chegar um momento que nós vamos nos separar no momento da morte, natural da morte, que o nosso espírito vai deixar o nosso corpo. A vida está na borboleta, não está no casulo. A vida está na borboleta, não está no casulo. Então, esse espírito, sob determinadas condições especialíssimas, pode se teletransportar do universo paralelo, onde ele vive depois do fenômeno natural da morte, e o que acontecerá com todos nós, pode de lá se teletransportar para cá e aqui se materializar. Que fique bem claro, vou tentar ser bem claro. Imaginemos que nós estejamos 10 pessoas em uma sessão de ectoplasmia, porque a energia necessária a tais fenômenos denomina-se ectoplasma, é um termo utilizado por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richet, ganhou o prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, um grande número de cientistas pesquisaram, testemunharam, estudaram tais fenômenos e concluíram que eram verídicos, são reais. Então, materializações de espíritos, embora sejam extremamente raros em toda a história da humanidade, são verídicos. Duas principais razões são permitidas pelo governo planetário da Terra para que tais ocorrências aconteçam no nosso mundo. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos. Pacientes que a nossa medicina pouco pode fazer, pouco pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializam em tais reuniões são espíritos de médicos desencarnados. Então, se nós 10 estivéssemos em uma reunião dessa, e ali aparecesse um espírito materializado, todos que estavam presentes o veriam. Estou sendo bem claro, ele não está incorporado no médium, nem encarnado no corpo do médium. Ele está teletransportado e materializado. O médium fica num transe profundo dentro de uma cabine que é um cubículo deitado num leito tosco. Entra em transe profundo, desmaia, provavelmente pela grande produção de melatonina pela glândula pineal. E quando está neste estado sonambúlico profundo, começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, um fluido que não foi ainda alcançado pela nossa ciência e que está presente em todo ser vivo, denominado ectoplasma. Com essa energia, um espírito ali pode se teletransportar de um universo para cá e se materializar, se tornar tangível, se tornar visível, se tornar audível a quem esteja no ambiente. Uma das principais exigências físicas para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma quando se desprende do médium, afetam a entidade materializada e afetam a própria energia ectoplasmática que do médium se desprende. Então, se nós estamos numa reunião em que, mergulhados numa escuridão completa, como será possível ver um espírito teletransportado e materializado que ali apareça? Porque quando ele sai da cabine, ele sai com bioluminescência, ou seja, emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Normalmente, as suas vestes são formadas por mantos alvíssimos, brancos, luminescentes, e que devem ter dado origem às histórias de fantasmas cobertos por lençóis no passado. Eu levei muitos pacientes a tais reuniões, levando em consideração que participei durante 40 anos de tais encontros. 40 anos. Então, imagine um médico comparecendo a uma dessas reuniões e ali se encontrando com um médico igual a ele ou semelhante a ele, que já morreu, continua vivo em outro plano de existência, pode chamar de plano astral, plano celestial, plano espiritual, universo paralelo. Para mim, tudo isso hoje é sinônimo. E consiga com ele dialogar. E se tais diálogos entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado, se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo.
Então, eu tive algumas observações, algumas revelações do que será a medicina que me aguarda quando eu passar do outro lado da vida e também a medicina que aguarda todos os médicos no futuro, como, por exemplo, as chamadas cirurgias hiperfísicas. Cirurgias hiperfísicas são aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Então, eles alcançam o perispírito. E se nós, como médicos na Terra, soubéssemos como alcançar o perispírito nos nossos procedimentos? Eu acredito que essas cirurgias ditas hiperfísicas aconteçam aos milhares, todos os dias na Terra. Que, como eu disse, nenhum médico vai estar sozinho. Então, enquanto eu estiver operando o corpo físico do meu paciente, quem é que vai cuidar da parte mais importante, extrafísica e espiritual? Eu não sei. Então, médicos que estão comigo realizarão o prolongamento das minhas intervenções. Enquanto meu bisturi, a minha tesoura, as minhas pinças estão cuidando da parte física, todos os procedimentos ultra evoluídos deles em relação ao nosso estavam cuidando, por exemplo, do perispírito. Agora, até para eles, a bagagem kármica de cada paciente tem que ser respeitada. Então, o câncer, por exemplo, funciona como um aspirador das impurezas do perispírito. Eu dei o exemplo de uma criança que adquiriu um tumor maligno dentro do ventre materno. Se a criança nem nasceu, como é que aquelas impurezas foram parar nela? Evidentemente, no que aconteceu em vidas passadas. Agora, essas análises, eles devem fazer um escrutínio profundo, um exame complexo de até onde deve ir o nosso tratamento, tanto o tratamento físico quanto o tratamento perispiritual. Porque o câncer funcionando como um aspirador de impurezas, se você ultrapassar os limites kármicos, talvez o paciente necessite de um outro corpo físico no futuro para que as impurezas restantes sejam removidas do seu perispírito. Certa vez, um professor meu, ouvindo eu colocar essas exposições, me fez a seguinte pergunta. Paulo César, peraí, deixa eu entender isso aí melhor. Você acredita num espírito que é imortal? Sim, eu fui obrigado a acreditar. E você está dizendo que, de acordo com o que esse espírito tenha falado, pensado e feito em vidas passadas, ele pode ter impregnado o seu envoltório, que vocês chamam de perispírito, com impurezas. E esse envoltório pode, inclusive, ter sofrido deformações. Sim, professor. E você também está me dizendo que o câncer, como outras doenças, pode funcionar como um aspirador das impurezas que o espírito colocou em vidas passadas? Sim, professor. Então, por que é que você, como cirurgião oncológico, você opera os seus pacientes? Por que é que você não deixa o câncer continuar limpando o perispírito dos seus doentes? Aí você vai evitar que ele precise de um outro corpo no futuro. Bem, professor, eu vou lhe dizer o seguinte, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, como médico, como cirurgião, eu tenho obrigação de fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, para aliviar e para consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Eu hoje, quando opero um paciente com câncer, antes de operá-lo, eu faço um exame completo com toda a tecnologia médica da atualidade, que está avançada, para verificar se esse tumor está só localizado ou se apresenta alguma metástase distante. Se ele apresentar uma metástase distante, alguma metástase fora do local primário onde o tumor começou, onde o câncer começou, eu não vou fazer uma cirurgia enorme. A doença já está disseminada pelo corpo. Então, muitos pacientes que eu faço um exame completo do corpo, não encontro nenhuma área metastática. Faço a cirurgia que tem que ser feita e extraio a parte do corpo físico onde o tumor primário está localizado. Em alguns desses pacientes, passam-se alguns meses ou mesmo anos e as metástases começam a aparecer. Bem, então eu tenho duas interpretações. Primeiro, as metástases já estavam presentes quando eu operei esse paciente. Porém, essas metástases eram tão diminutas, tão pequenas, tão microscópicas, que nenhuma tecnologia médica da atualidade foi capaz de detectá-las.
mas elas estavam presentes quando eu operei o paciente. Mas eu tenho uma segunda interpretação. Essas impurezas do perispírito, relacionadas com os acontecimentos de vidas pregressas, devem continuar procurando válvulas de escape para continuar limpando, não é, o perispírito do paciente. Então, mas aí, mais uma vez, fica realçada a importância da mediunidade que será comum aos médicos do futuro. Nós somos médiums, já somos médiums, não com a potência, com a profundidade que acontecerá com os médicos do futuro. E nós temos até um certo receio de confessar que algumas coisas estranhas acontecem na nossa vida no trato com os pacientes. Um colega meu que trabalha comigo há muito tempo, mais de 30 anos, nunca me falou nada. E aí houve uma cerimônia lá no Senado, onde nós comparecemos. Depois dessa cerimônia, em decorrência desse trabalho que eu estou realizando, graças a esse trabalho que eu estou aqui. Se eu não tivesse escrito livro nenhum, ninguém saberia que eu existo. Não estaremos aqui reunidos agora conversando. E aí, depois dessa cerimônia que houve lá no Senado, ele me procurou e falou assim: Paulo, deixa eu te contar uma coisa que eu não contei para ninguém. Olha, eu estava de plantão aqui no Hospital Cardoso Fontes, aqui no Rio de Janeiro, e deu entrada no pronto-socorro filho de um médico com uma bala no coração. E ficou sob meus cuidados, e quando estava sob meus cuidados, o coração parou. Então, eu comecei a fazer a massagem cardíaca, massageei durante 40 minutos. E o coração dele não voltava. Então, eu decidi parar. Quando eu decidi parar, nitidamente eu escutei alguém dizer no meu ouvido: continua. Eu continuei e salvei a vida do filho do colega. Então, eu acredito que isso, em algum momento da vida de qualquer médico, aconteça. Ele não sabe de onde veio uma informação que surgiu no cérebro dele. Mais uma razão de eu afirmar convicções absolutamente inabaláveis de que nenhum médico está sozinho. Porque tamanha é a quantidade de detalhes que nós temos que manipular na mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas, que em algum momento nós vamos precisar de que alguém nos intua, mediunicamente, nos diga que direção tomar. Maravilha, doutor Paulo. A gente está chegando nos últimos 14 minutos. Eu queria que você comentasse um pouco o magnetismo, sempre andou também junto com a homeopatia na história do espiritismo, da doutrina espírita, né? E a homeopatia em si, ela também age no perispírito ou só no corpo físico, doutor Paulo? Olha, não é uma área minha de conhecimento, mas eu acredito que tanto a homeopatia como a acupuntura, elas têm uma ação além do corpo físico do paciente. Acredito sim. Certa vez eu estava vendo uma dessas cirurgias hiperfísicas sendo realizadas. O Frederick von Stein, que você citou, Frederick von Stein, era um cirurgião do exército nazista. Ele se aproximou lá do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário hoje, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. E o ódio persistia. Só que caiu nas malhas de Frei Luís, que também era alemão. Frei Luís era alemão, um frade franciscano que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou aqui na Serra do Rio de Janeiro e realizou tamanhos prodígios na região, passou a ser considerado até um santo. Acredito que os prodígios que ele realizava, como, por exemplo, curas, estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era médium. Então, durante o acompanhamento desse médico, Frederic, tanto materializado como encarnado no seu médium, entendo a encarnação mediúnica como uma acoplagem, um domínio completo do corpo do médium pela entidade, e quando isso acontece, o médium de nada se lembra e depois da encarnação mediúnica, nem percebe nada durante a encarnação mediúnica. Inclusive, ele fala línguas diferentes, de línguas desconhecidas para o médium. Não é o médium que está falando. Quem está falando é a entidade que está nele encarnada. Inclusive, línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim, pelo fenômeno chamado da xenoglossia. E nessas cirurgias hiperfísicas, muitas vezes eu vi, inclusive, abundantes sangramentos.
extração de peças cirúrgicas. Nunca vi utilização de qualquer instrumento metálico, nunca vi tesoura, nunca vi canivete, nunca vi grampo, nunca vi alfinete, nunca vi bisturi, nunca vi nada disso. Eu vi a utilização da força mental, que todos nós possuímos, mas ainda não temos um controle para utilizá-la, e as mãos. Eu indaguei ao Frederic, por que os pacientes não sentem dor durante esses procedimentos cirúrgicos que vocês realizam? Ele respondeu, porque os nossos anestesistas, então ele não está sozinho, existem anestesistas espirituais também com ele, sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a produzirem grandes quantidades de encefalinas ou endomorfinas. São substâncias produzidas pelos nossos neurônios e que apresentam uma capacidade anestésica até de 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre na farmácia ou compre em qualquer mercado. Uma vantagem, não leva à dependência química. Bem, eu me lembro que quando eu estudava medicina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos foi mostrada em uma das nossas reuniões uma paciente sendo submetida à extração de um tumor cerebral com craniotomia sobre uma anestesia por acupuntura. Anestesia por acupuntura. Como é possível você abrir o cérebro de alguém, serrar a calota craniana, levantar para poder chegar no cérebro onde está um tumor e removê-lo, só com a acupuntura? Até onde eu estou entendendo, esses procedimentos de acupuntura têm a mesma ação que os médicos espirituais utilizam nas suas cirurgias hiperfísicas. Estimulam o sistema nervoso do paciente a produzir grandes quantidades de endorfinas e encefalinas. Bem, isso é uma demonstração, mais uma demonstração, que eu acho que será a medicina mediúnica do futuro, onde nós, durante esses procedimentos, não somente os cirurgiões, mas os clínicos, os anestesistas, os radiologistas, eles poderão captar informações dos colegas que estão ao nosso lado, pela clarividência, pela clareaudiência, que poderão muito, muito nos auxiliar no trato com as enfermidades humanas. Que maravilha. Estamos nos últimos 9 minutos. Eu queria mostrar aqui mais uma vez a face oculta na medicina, espíritos decaídos materializados, reflexões espiritualistas e científicas de um médico, alienígenas ou médiuns, a medicina médica do futuro, planos espirituais e universos paralelos. Hoje só foi o gostinho, pessoal. O Dr. Paulo tem muito conhecimento aí para compartilhar com todos nós. Siga ele, né, o Lar Frei Luiz, que também é uma casa que a gente tem grande estima, o Lar de Maria. O Frei Luiz ajuda a nossa casa também no trabalho lá da espiritualidade, e por isso que acompanhamos tanto também o seu trabalho. No ano passado, em outubro, estive lá e foi no dia do aniversário do Rocha Lima, era o senhor palestrante, né, no dia 23 de outubro de 2019. É uma satisfação enorme, doutor Paulo. Eu queria que, nesses minutos finais, você deixasse uma mensagem, né, para todos nós, né, nesse momento que todos estão vivendo, e em seguida, agradecendo mais uma vez a TV7 e a todos que estão transmitindo o nosso sinal, fizesse a prece final. Obrigado, doutor Paulo. Olha, o aconselhamento que eu dou é que a nossa profissão é uma profissão muito desgastante. A nossa responsabilidade é enorme. Tanto os clínicos, quanto os cirurgiões, quanto os radiologistas, aqueles que trabalham com as imagens. Então, nós ficamos sempre com receio de cometer algum erro. E tamanha é a quantidade de decisões que nós temos que tomar com cada paciente. Então, eu oriento aqueles que estão me ouvindo, me honram com a presença dessa live, que orem pelos seus médicos. Foi mostrado um desses livros aí, que é o primeiro que eu escrevi, denominado A Face Oculta na Medicina. Se alguém tiver interesse em lê-lo e gostar do que ali eu coloco, das nossas experiências com esses fenômenos de materializações de espíritos médicos, apresentei seu livro com desses livros. Apresentei seu médico com desses livros. Joga semente e vamos ver o que é que acontece. Nenhum deles está sozinho. Então, se eles tiverem assim a certeza que eu tenho de que nunca estarei sozinho,
eles terão, assim, mais confiança daquilo que realizam. E essa confiança pode não ser suficiente simplesmente pelo estudo e pela experiência. Mas se nós tivermos a certeza que outros colegas mais evoluídos, portadores de sentidos muito mais profundos do que os nossos estão ao nosso lado, a nossa tranquilidade no exercício da medicina será maior. Bem, então elevemos aí o nosso pensamento ao Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, que está aqui ao nosso lado, né? Está aqui conosco. E com ela ao nosso lado, vamos fazer uma prece que, em forma de uma poesia de Amaral Ornelas, que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi captado mediunicamente por Francisco Canto Xavier. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Que assim seja. Doutor Paulo, uma satisfação enorme mais uma vez estar conosco. Agradecer a todos os internautas que estão assistindo pelo YouTube, por aqui. São muitas perguntas. Eu peço desculpas que não podemos fazer todas, né, para acompanhar e esclarecer mais um pouco. Teve muitas perguntas sobre miomas, sobre a questão da passar de pai para filho, hereditariedade, né? Então, acompanhe o Dr. Paulo, que ele está sempre esclarecendo em suas lives, suas palestras, né? Aconselho a todos estudar essas obras, né, que nós citamos. Tem na livraria lá do Frei Luiz. Entre no site para poder ajudar a casa. Assim que quem puder também ajudar o nosso Lar de Maria, com as doações, está aí no rodapé o nosso dados para poder fazer a contribuição. Doutor Paulo, depois vou enviar um convite para compartilhar mais um pouco desse seu conhecimento, viu? Deus abençoe, continue firme nessa empreitada e quando lançar o livro, venha divulgar conosco, tá? Perfeitamente. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado pela atenção, pela gentileza do convite. Fiquem com Deus. Deus abençoe também.